Você já foi apunhalado pelas costas pela pessoa em quem mais confiava, a pessoa em quem você chamava de melhor amigo? Eu já. O que estou prestes a compartilhar com você não é apenas uma história sobre traição ou divórcio. É uma jornada dolorosa de traição, engano e manipulação, tudo arquitetado pelo mesmo amigo em quem eu confiava de todo o coração. Nora e eu éramos inseparáveis há mais de uma década, compartilhando noites sem dormir, as dificuldades da vida e os sonhos. Foi ela quem me apresentou a Sam, o homem que eu acreditava que seria meu para sempre. Mas foi Nora, minha confidente mais próxima, quem destruiu o meu mundo da maneira mais cruel que se possa imaginar. Há uma verdade aqui que você não verá chegando, um triângulo distorcido não nascido do destino, mas cuidadosamente orquestrado como um drama de cortar o coração. E quando vi aquele anel de noivado no dedo de Nora, aquele que Sam um dia escolhera para mim, meu coração se partiu em 1000 pedaços. Antes de começarmos, conte-nos nos comentários de qual cidade você está assistindo. Aproveite o vídeo. Lembro-me do dia em que tudo começou a desmoronar. No início, eram apenas pequenos comentários, perguntas inofensivas da Nora sobre se Sam era realmente honesto, pequenas dúvidas persistentes. Eu as ignorava, mas cada semente de suspeita era cuidadosamente plantada e nutrida. Por fim, o último muro de confiança dentro de mim ruiu. Quando confrontei Sam, tudo o que recebi foi um olhar de genuína confusão e negação. Mas a pior traição não foi o caso em si, foi Nora. A amiga que eu pensava estar do meu lado se transformou em uma manipuladora magistral, fingindo-me proteger enquanto secretamente destruía meu casamento. Ela transformou minha dor em um trampolim para o que chamava de amor verdadeiro, com Sam, o homem a quem um dia entreguei meu coração completamente. Junte-se a mim enquanto desvendamos uma história cheia de camadas de mentiras, batalhas emocionais e desgosto de pessoas em quem você pensou que nunca perderia confiança. Dizem que algumas amizades são para a vida toda. Nora e eu acreditávamos que a nossa era uma dessas conexões raras, tecida com memórias, segredos compartilhados e uma confiança inquebrável que se estendia por mais de uma década. Desde que nos conhecemos, aos 15 anos, éramos inseparáveis. Éramos mais do que amigas, éramos irmãs de alma. Festas do pijama que duravam até o amanhecer, sonhos sussurrados sobre o futuro e conversas de madrugada sobre tudo e nada. Foi ela quem segurou minha mão quando meu pai foi diagnosticado com câncer, quem me puxou de volta quando meu mundo parecia prestes a desabar. Foi Nora quem esteve ao meu lado quando abandonei a faculdade de Direito e decidi perseguir um sonho que a maioria considerava tolo, o de me tornar confeiteira. Naqueles anos, Nora não era apenas uma melhor amiga. Ela era minha âncora em um mar imprevisível. Mas, por baixo da superfície de nossas risadas e orações compartilhadas, havia pequenas rachaduras que nenhuma de nós ousava expressar, ciúmes sutis, comparações silenciosas e momentos de tensão silenciosa que ambos ignorávamos. Ela era ferozmente independente, com um coração inquieto que nunca parecia satisfeito. Eu admirava sua resiliência, mas, às vezes, sua imprevisibilidade me perturbava. Mesmo assim, escolhi acreditar na Nora que eu conhecia, a amiga que sempre me apoiava. Foi Nora quem me apresentou a Sam naquela festa quando tínhamos 22 anos, o início do que eu esperava que fosse para sempre. Sam era tudo o que eu imaginava, gentil, firme, engraçado. Juntos, construímos uma vida aconchegante e segura. Nossa casinha com biscoito, nosso gato neurótico resgatado, era nosso santuário. Nora permanecia essa força caótica em segundo plano, sempre em busca do próximo drama romântico, sempre desabafando com meus biscoitos de chocolate, clássicos do stress. Eu confiava nela implicitamente, compartilhava tudo, exceto as pequenas inquietações no fundo da minha mente de que algo estava lentamente se desfazendo. Mas é aqui que o cerne da história começa a rachar, o tipo de fissura invisível que cresce silenciosamente até que toda a fundação se estilhaça. Mais ou menos na época em que Nora terminou com Eric, o namorado fixo que ela teve por 8 meses, um homem de quem eu gostava e em quem confiava, tudo mudou. Nora começou a se afastar de mim de maneiras sutis. Nossas conversas noturnas ficaram mais curtas. Seus olhos às vezes desviavam o olhar quando eu perguntava onde ela tinha estado. E o pior de tudo, aqueles comentários casuais sobre Sam começavam. Tem certeza de que ele estava trabalhando até tarde? Acho que o vi em algum lugar onde ele disse que não estaria.
No início, eu os descartei como uma preocupação de amiga, mas agora sei que eram os primeiros sinais de uma tempestade se formando em silêncio. Por trás desses comentários, espreitava uma corrente sombria de traição que eu não estava pronto para encarar. Nora não era mais apenas minha amiga. Ela se tornou uma sombra assombrando meu casamento, uma força que silenciosamente afastava Sam de mim, sendo uma teia que eu não conseguia enxergar até que fosse tarde demais. As mesmas mãos que antes me confortavam começaram a me empurrar para o desespero, uma cutucada sutil de cada vez, disfarçada de carinho. Olhando para trás, sinto a dor aguda da confusão e da tristeza novamente. A amiga em quem eu confiava começou a orquestrar minha ruína, desmantelando uma década de confiança, distorcendo nossa história compartilhada em uma mentira. A mesma pessoa que me apresentou ao homem que eu amava estava silenciosamente tramando levá-lo embora, deixando-me sozinha para juntar os cacos. Mas minha história não termina apenas em traição. Esta é uma história de sobrevivência, uma jornada pela dor, o processo lento e agonizante de desvendar a verdade das mentiras e uma mulher aprendendo a se reconstruir das cinzas. Embora Nora tenha tentado reescrever minha história, encontrei força nas rachaduras que ela deixou para trás. À medida que as fraturas no meu casamento se aprofundavam, eu precisava confrontar o impossível, a linha tênue entre o que eu desejava acreditar e a realidade devastadora que me aguardava. Em breve, eu seria forçada a encarar Nora e Sam, desvendar a fachada cuidadosamente construída e tomar decisões que mudariam minha vida para sempre. À primeira vista, meu casamento com Sam parecia o sonho de muitas pessoas, estável, confortável, envolto em uma felicidade tranquila. Tínhamos o que muitos chamariam de uma base sólida. Uma casa aconchegante para começar, uma pequena padaria na qual eu me dedicava de corpo e alma e um gato resgatado chamado Biscuit, que conseguia roubar a atenção de todos com seu charme nervoso. Sam tinha um bom emprego em uma empresa de médio porte, estável e confiável. Não éramos perfeitos, mas que casal realmente é? Tínhamos um ritmo, uma rotina que funcionava. Eu acreditava em nós. No entanto, sob aquela superfície calma, pequenas ondulações começaram a perturbar a água. Começaram com mudanças sutis com as quais quase me convenci de que não valia a pena me preocupar. Noites longas no trabalho se tornaram a norma para Sam, ligações sem resposta, mensagens deixadas sem ler. Seu riso à mesa de jantar tornou-se mais baixo, mais forçado. Nossas conversas, antes fáceis e calorosas, tornaram-se forçadas e breves. E, ainda assim, eu dizia a mim mesma que aquilo era apenas a rotina da vida adulta, o stress das contas e responsabilidades. Os comentários de Nora começavam como pequenos empurrões, uma pergunta cautelosa aqui, uma observação ali, que plantavam sementes de dúvida que eu não estava pronta para acolher. Tem certeza de que o Sam ficou mesmo no escritório até tarde? Ela perguntava, com a voz carregada de algo que eu interpretei erroneamente como preocupação. Ou, eu o vi perto do café no centro ontem, ele não disse que ia direto para casa? A princípio, ignorei. A própria Nora tinha uma agenda agitada e imprevisível, talvez ela o tenha encontrado por acaso. Além disso, porque minha melhor amiga mentiria ou conspiraria contra mim? Esse pensamento nunca me passou pela cabeça. Mas quanto mais ela insistia, mais meu coração vacilava. Eu me questionava, será que Sam estava escondendo alguma coisa? Será que eu estava apenas sendo paranoica? A batalha interna entre confiança e desconfiança me consumia, tornando meus dias mais pesados e minhas noites inquietas. O próprio Sam começou a se retrair, não apenas física, mas emocionalmente. Lembro-me de uma noite, sentada à sua frente na mesa da cozinha, observando o brilho da tela do celular em vez de encará-lo. Perguntei se estava tudo bem, mas ele deu de ombros com um sorriso cansado, resmungando sobre o estresse do trabalho. Era o tipo de resposta que não respondia a nada. Eu queria acreditar nele, mas a sensação incômoda de que algo estava errado se intensificou. As pessoas ao nosso redor também notaram, amigos comentando sobre o distanciamento dele, minha família insinuando rachaduras em nosso relacionamento. Até o namorado da Nora na época, Eric, começou a se afastar, sentindo as mudanças de maré quando Nora se tornava fria e distante. Eric me confidenciou certa vez que Nora era obcecada por Sam, comparando a todos os outros de maneiras perturbadoras. Enterrei esses avisos profundamente, relutante em reconhecer a verdade que crescia como uma sombra sobre tudo o que eu amava.
Era como se a vida que eu construíra com Sam estivesse se tornando um castelo de cartas, aparentemente forte, mas correndo o risco de ruir à menor rajada. E, no entanto, eu estava presa no impasse entre a esperança e a tristeza, sem saber se lutava pelo que tínhamos ou se me preparava para a queda inevitável. Este capítulo da minha vida, marcado por dúvidas silenciosas e fraturas invisíveis, foi a calmaria antes da tempestade. Em breve, a frágil confiança entre nós se despedaçaria, não por acaso, mas pelas mãos de alguém que um dia chamei de meu melhor amigo. No momento em que Nora entrou na história como minha salvadora, tudo começou a se desfazer de maneiras que eu jamais imaginei. Tudo começou com aquele encontro urgente para um café, seu tom de voz pesado, seus olhos sombreados por segredos não revelados. Ela me disse que Sam estava me traindo. Não como um boato, não como uma fofoca fútil, mas como uma verdade inegável que ela havia descoberto. Ela pintou um quadro tão cruel que parecia gelo percorrendo minhas veias, semanas de angústia reunindo provas, um investigador particular que ela supostamente contratou, evidências brutais demais para eu ver. É alguém que nós duas conhecemos, ela sussurrou, com a voz trêmula de falsa simpatia, alguém próximo. Eu queria gritar, exigir nomes, confrontar as mentiras, mas Nora se recusou. Ela alegou que me mostrar as evidências me destruiria. Que ela estava me protegendo da dor. E, no entanto, naquele momento, suas respostas controladas e ensaiadas pareciam mais um roteiro do que uma confissão. Meu coração estava dividido entre a confiança e o terror, como minha melhor amiga poderia me proteger e me destruir ao mesmo tempo? Confrontei Sam naquela mesma noite, com as mãos trêmulas e a voz embargada enquanto eu pedia a verdade. Mas ele me olhou como se eu tivesse pedido que confessasse um crime que nunca cometeu, confuso, magoado e completamente perplexo. Sem provas, sem nomes, eu estava no meio de uma guerra que não sabia como travar. Sam implorou que eu lhe contasse o que eu tinha, mas eu não consegui. Porque os limites que Nora traçava entre a verdade e a mentira obscureciam a minha realidade. Naqueles dias sombrios, Nora se tornou minha sombra constante. Visitas surpresas que não deixavam espaço para dúvidas, telefonemas cheios de palavras de incentivo e traição, mãos estendidas quando eu sentia meu mundo desmoronar. Ela me ajudou a encontrar um advogado de divórcio, me emprestou dinheiro para as custas judiciais, ofereceu seu apartamento quando eu não tinha para onde ir. Para quem estava observando, Nora era a amiga com quem todos sonhavam, uma rocha na minha tempestade. Mas por trás daquela máscara havia um manipulador, mexendo os cordões que eu não conseguia ver. Amigos ao meu redor cochichavam e olhavam de soslaio, alguns demonstrando compaixão, outros olhando com desconfiança. Eric, o ex de Nora, estendeu a mão discretamente, revelando peças do quebra-cabeça de sua própria e dolorosa perspectiva. Ele falou da crescente obsessão de Nora por Sam, da fria rejeição que ela demonstrava aos sentimentos dele e de como ela sistematicamente removia obstáculos, como ele, do seu caminho. A verdade não era apenas uma traição ao casamento, era uma traição à confiança no sentido mais íntimo. Todas as noites, eu ficava acordado, lutando com os fragmentos da minha realidade. Como a pessoa que me sustentou poderia ser também a mesma que me destruiu? Como a amiga que enxugou minhas lágrimas poderia ser a mesma que planejou minha decepção amorosa? Os limites se confundiam. A dor se intensificava. Eu estava me perdendo em um labirinto criado para me prender. Mas, em algum lugar lá no fundo, uma centelha permanecia, uma centelha de resiliência, um anseio por clareza. Percebi que, para recuperar minha vida, eu precisava expor as sombras, desvendar as mentiras que Nora tecia com tanto cuidado. Custasse o que custasse. A verdade me atingiu como um soco que eu nunca imaginei que chegaria, cru, implacável e destruindo cada resquício de confiança que me restava. Nora não era apenas a portadora de más notícias, ela era a arquiteta da minha decepção. A compreensão me atingiu lentamente no início, depois com uma força insuportável, ela vinha orquestrando aquela traição há muito mais tempo do que eu jamais ousaria imaginar. Começou a fazer sentido, as pequenas coincidências e encontros estranhos que antes pareciam inofensivos agora revelavam seu desígnio sinistro. O término de Nora com Eric não foi apenas um capricho, foi uma manobra calculada para abrir caminho para Sam. Eric me contou mais tarde como Nora se distanciou, provocando brigas por coisas triviais, como começou a compará-la a Sam, pintando Sam como o homem que ela realmente admirava e desejava.
Quando Eric sugeriu que se mantivessem distantes de reuniões em grupo que incluíam Sam e eu, Nora chamou isso de estranho e insistiu que era melhor para todos. Mas a verdade era que ela estava isolando a si mesma e a Sam de qualquer um que pudesse atrapalhar. Investiguei mais a fundo, rememorando momentos escondidos em antigos registros telefónicos e postagens em redes sociais, mensagens de texto e ligações entre Nora e Sam durante os períodos em que eu estava no trabalho, fotos em que a proximidade delas agora parecia uma prova inegável em vez de uma amizade inocente. Cada detalhe construía um retrato contundente de uma mulher que manipulava todas as circunstâncias para fazer de Sam sua. Então veio a publicação no Instagram, o anúncio do noivado de Nora exibindo o anel. Aquele anel. O mesmo que Sam havia escolhido para mim, provocou uma tempestade feroz dentro de mim. Foi a reviravolta cruel final, o símbolo de um amor que eu pensava ser meu, agora usado com orgulho pela mulher que o arrancou de mim. Eu me senti destroçada, traída não só por Sam, mas pela mulher em quem eu mais confiava neste mundo. A narrativa cuidadosamente elaborada por Nora, de que ela estava me salvando de um casamento sem amor, de que ela fez tudo por amor e pela nossa felicidade, parecia veneno disfarçado de misericórdia. Eu lutava contra emoções conflitantes, raiva, tristeza, descrença e uma profunda dor de perda que ecoou muito depois que os fatos se resolveram. Mas em meio ao caos, uma firme determinação se acendeu dentro de mim. Não se tratava apenas de Sam ou Nora, tratava-se de resgatar minha história das mentiras, de me recusar a ser deixada de lado como apenas mais uma vítima em seu jogo perverso. Procurei Eric, cujas percepções confirmaram tudo o que eu temia. Nora havia removido todas as barreiras, manipulado todos os relacionamentos e jogado um longo jogo de crueldade calculada. Família e amigos se tornaram pilares inesperados de apoio. A mãe de Sam, Carol, compartilhou suas observações silenciosas sobre o isolamento e a confusão cada vez maiores de Sam, pintando imagens de um homem sendo lentamente engolido pela dúvida e pela manipulação. Suas perspectivas me ajudaram a me manter firme quando meu próprio mundo parecia estar girando fora de controle. Essa revelação brutal me forçou a confrontar as feridas mais profundas, não apenas da traição, mas de uma amizade transformada em arma. A mulher que um dia assou biscoitos para mim em momentos de estresse usou esses momentos para destruir a vida que eu construí, pedaço por pedaço doloroso. À beira desta revelação sombria, sei que as batalhas mais difíceis estão por vir. O próximo capítulo desvendará o colapso do casamento, a turbulência do divórcio. Como lutei para me reencontrar em meio aos destroços e como a verdade começou a abrir um caminho para a cura. As consequências da traição me deixaram em carne viva, uma ferida aberta que se recusava a fechar. O divórcio foi rápido, quase misericordiosamente, mas não houve solução imediata para os pedaços despedaçados do meu coração. Cada dia era uma batalha entre segurar e deixar ir. Eu me vi navegando em um mundo que agora me parecia desconhecido, onde cada lembrança de Sam era tanto um eco doloroso quanto um desafio a ser reconstruído a partir das ruínas. Nas manhãs tranquilas na minha padaria, sovando massas e fazendo bolos, eu encontrava momentos de consolo. A cozinha se tornou meu refúgio, um lugar onde eu podia recuperar o controle e a criatividade. No entanto, mesmo em meio à farinha e ao açúcar, as sombras da perda persistiam. O aroma de baunilha e chocolate não conseguia mascarar a dor da solidão que se instalou em mim. Cozinhar, antes uma alegria compartilhada com Sam, agora carregava o peso das memórias que eu lutava para enfrentar. Lentamente, comecei a construir uma nova vida para mim, uma vida que não fosse definida por um casamento desfeito ou uma amizade conturbada. Inscrevi-me em aulas de cerâmica, deixando minhas mãos moldarem o barro enquanto eu moldava minha nova identidade. Os encontros marcados por amigos foram estranhos no início, lembretes de um mundo em movimento que eu ainda não estava pronta para abraçar plenamente. Mas, a cada passo adiante, senti a força brotar das rachaduras. Família e amigos se tornaram tábuas de salvação. Minha irmã, que sempre foi minha silenciosa apoiadora, ofereceu um ombro quando as lágrimas caíam sem que eu as pedisse. Meus amigos mais próximos se reuniram ao redor, oferecendo risos e distrações, seu amor um bálsamo para meu espírito ferido. Até Carol, mãe de Sam, cruzou as linhas invisíveis traçadas pelo divórcio para compartilhar momentos tranquilos de compreensão, alertando-me gentilmente sobre as constantes manipulações de Nora.
Então veio o telefonema inesperado de Sam, hesitante, cansado e cheio de arrependimento. Nossas conversas eram danças lentas em torno da dor e da verdade, onde desculpas se misturavam ao peso do passado. Ele falou de terapia, de acordar para as correntes da manipulação e da tarefa assustadora de se redescobrir fora da sombra de Nora. Eu ouvia, com o coração numa mistura complexa de tristeza e esperança cautelosa. Em meio a tudo isso, lutei com o perdão, não por Nora, ainda não, mas por mim mesma. Perdoando a parte de mim que confiava demais, que ignorava os sinais de alerta, que dava amor tão livremente. Curar era mais do que consertar ossos quebrados, era resgatar a narrativa da minha vida, recusando-me deixar a traição definir o meu futuro. Ao encarar a realidade, compreendi que o crescimento muitas vezes exige dor. A cada lágrima derramada, a cada memória confrontada, eu aprendi a me erguer mais, não mais uma vítima, mas uma mulher renascida da sua própria força. A jornada à frente permanecia incerta, mas pela primeira vez em muito tempo vislumbrei um horizonte cheio de possibilidades, não apenas de desgosto. Quando Sam ligou, eu não tinha certeza se estava pronta. Os últimos meses tinham sido um turbilhão de dor, raiva e confusão, um emaranhado de emoções que me deixou receosa de abrir aquela porta novamente. Mas, ao ouvir o cansaço em sua voz, o peso do arrependimento e da tristeza genuína, concordei em encontrá-lo. Escolhemos um café tranquilo em uma cidade suficientemente distante para não encontrarmos ninguém conhecido. Um terreno neutro para uma conversa que precisava acontecer, mas que me aterrorizava. Sentada à sua frente, vi um homem que mal reconheci, oco pela culpa, lutando com sombras que eu não conseguia enxergar completamente. Ele começou a desvendar a história que vinha do seu próprio coração. Como a manipulação de Nora era uma armadilha lenta e calculada que o atraía, isolando dos amigos, fazendo duvidar de si mesmo e plantando sementes de insatisfação em um casamento que ele outrora estimava. Sua voz falhou ao confessar que se sentia perdido, presa em uma narrativa que não era a sua. Por horas, vasculhamos memórias, algumas doces, outras amargas, tentando separar o que era real do que havia sido orquestrado. Ele me contou como, mesmo depois do nosso divórcio, as dúvidas persistiam, como Nora insistia incansavelmente por um noivado rápido, como se o prendesse antes que ele pudesse recuperar a clareza. Ouvi-lo admitir que se sentia preso foi ao mesmo tempo de partir o coração e estranhamente libertador para mim. Não apagou a dor, mas acrescentou uma camada de complexidade ao seu papel na minha história. Compartilhei o meu lado também, como cada ato de traição me queimava, como o amigo em quem eu mais confiava destruía o meu mundo. Mas também disse a ele que não estava interessada em reacender o que tínhamos. Muita coisa havia sido perdida, a ferida era profunda demais. O que eu queria agora era honestidade, um desfecho e uma chance para nós dois nos curarmos separadamente. Concordamos que ele precisava de ajuda, um terapeuta que entendesse de manipulação e abuso emocional. Sam aceitou que sua jornada de volta a si mesmo seria longa e incerta. Eu podia ver em seus olhos um lampejo de esperança, mas também o peso da responsabilidade. Nenhuma manipulação poderia apagar as escolhas feitas, e nós dois tínhamos que conviver com isso. Ao nos despedirmos, senti uma mistura de tristeza e alívio. O capítulo com Sam estava se encerrando, não com amargura, mas com um respeito frágil nascido da dor compartilhada. Ele partiu para iniciar seu caminho de cura, eu fiquei para construir o meu. A vida depois daquela conversa ficou mais tranquila, porém mais autêntica. As tentativas de Nora de me contatar. Ligações, mensagens, até mesmo aparições na minha padaria, não passavam de ecos de um passado que eu estava determinada a deixar para trás. Eu a bloqueei, protegi minha paz e me concentrei no futuro. Neste momento de acerto de contas, encontrei força não apenas na sobrevivência, mas na escolha de seguir em frente com graça e resiliência. As cicatrizes permanecem, mas são um testemunho de uma mulher que enfrentou a escuridão e se recusou a ser definida por ela. Esta história não é apenas sobre traição. É sobre se recuperar quando o chão sob seus pés desmorona, encontrar luz nas sombras e aprender que, às vezes, a atitude mais corajosa que você pode tomar é deixar ir. Muito obrigada por dedicar seu tempo para assistir a este vídeo e ouvir minha história. Seu apoio significa muito para mim.
Se este vídeo te tocou, curta, compartilhe com outras pessoas que possam se identificar e inscreva-se no canal para não perder histórias futuras como esta. Também adoraria saber a sua opinião. Deixe um comentário abaixo com o seu feedback ou qualquer experiência que queira compartilhar. Sua contribuição ajuda este canal a crescer e melhorar e, juntos, podemos criar uma comunidade de apoio e compreensão. Obrigada novamente por estar aqui. Isso realmente significa tudo.